Boa tarde a todos. Bem-vindos à defesa pública de dissertação de mestrado do candidato Alisson José Fernandes de Andrade. Essa sessão, usando o sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, é abrigada pela Portaria 2/2020 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, aonde foi entendido como recurso suficiente para contornar as dificuldades provocadas pela pandemia e não provocar prejuízo na agenda de nenhum aluno da pós-graduação. A banca avaliadora é composta pela professora doutora Angélica de Souza Galdino Cioli, pela professora doutora Gisele Schmidt Alves Dias Merino. A professora Angélica é examinadora externa à universidade, a quem nós agradecemos o seu tempo, a sua disposição em participar dessa defesa. A professora Gisele é professora permanente do programa de pós-graduação em design da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu, Ricardo Trisca, sou o orientador desse trabalho. Na verdade, o orientador do Alisson, o trabalho foi todo dele. Então, conforme praxe, nós teremos, então, início à exposição do candidato, do resumo do seu trabalho. Ele terá até 50 minutos, recomendados 40, esperados 30, para poder, nada de pressão, para apresentar seu trabalho, após o que a banca examinadora passará a arguição do seu trabalho. Após a arguição, a banca vai deliberar sobre o aproveitamento do trabalho e depois retorna a essa sala. Nós estamos com a sessão gravada. No momento, a autorização para gravação não foi atribuída ao meu link, meu usuário dentro do sistema da UFSC, e a gente está contando com a ajuda externa para a gravação, e esse link depois vai ser disponibilizado para o programa. Alisson, então fique à vontade, disponha do seu tempo da melhor maneira. Eu convido os avaliadores a desligar a câmera e o áudio para que a gente não tenha sobressaltos na transmissão do Alisson. Em seguida, após a apresentação, a gente retorna com câmera e áudio. Boa sorte, Alisson. Sorte não, né? Até daqui a pouco, que tu tens competência. Até já. Valeu, professor. Boa tarde a todos. Vou só colocar aqui compartilhamento de tela. Esperar carregar. Professor, só te peço que se em algum momento o meu áudio falhar ou se cair a conexão, o senhor me avisa aqui no chat ou pelo microfone mesmo. Fique tranquilo. Tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alisson Fernandes, sou mestrando do programa de pós-graduação em design da UFSC. O título do meu trabalho é Gestão de Design e Tecnologia Assistiva, diretrizes para o desenvolvimento de produtos direcionados às pessoas com artrite reumatoide. O orientador é o professor Dr. Ricardo Trisca. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Trisca, né, por essa orientação nesses 2 anos, por me apoiar nesse projeto desde o início e confiar no meu trabalho. Agradecer à professora Gisele, que foi minha orientadora no TCC e esteve junto comigo aí nesses últimos anos em parcerias de publicações. A professora Gisele, que foi minha professora da graduação, que foi minha professora de PIBIC, né? E teve na minha banca de TCC, na banca de mestrado. Essa apresentação está dividida do jeito que está lá no documento da dissertação. Eu vou começar pelo capítulo 1, introdução, né, e contextualizar um pouco a minha pesquisa. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, os dados mais recentes, de 2015,
realizado por meio da Pesquisa Nacional de Saúde, cerca de 6,2% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, né? Desses, cerca de 0,3% a 1,1%, perdão, possui algum tipo de deficiência física, né? E a artrite reumatoide, ela é uma condição autoimune, né, sistêmica, de causas desconhecidas, que afeta cerca de 1% da população mundial, e segundo a literatura, ela atinge cerca de 80% dos indivíduos possuem as articulações comprometidas, né? A tecnologia assistiva, ela surge para compensar essas limitações, né, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E um grande problema encontrado é que dados da Organização Mundial de Saúde de 2016 afirmam que 75% desses dispositivos são abandonados por seus usuários, né, por motivos relacionados geralmente à estética, ao desempenho ou mudanças nas necessidades dos indivíduos. Vale salientar um estudo que foi realizado com 91 indivíduos, em que 18% deles afirmaram abandonar seus dispositivos e 37% desses afirmaram que abandonaram seus dispositivos porque simplesmente não gostavam deles. A problemática dessa pesquisa, ela está baseada nos fatores emocionais, né? Que os fatores emocionais eles podem influenciar no sucesso, no fracasso de um produto, e os produtos causam insatisfação quando não atendem ou não superam as expectativas dos usuários. As expectativas dos usuários, elas estão diretamente relacionadas com a satisfação das suas necessidades. Por isso, o gerenciamento das expectativas, né, é parte importante de um projeto, e é papel do designer incentivar novas descobertas e oportunidades de projeto. Com isso, surge a nossa pergunta de pesquisa, né? Como elaborar diretrizes projetuais para o desenvolvimento de produtos, as expectativas das pessoas com artrite reumatoide, com auxílio da gestão do design. O objetivo geral dessa pesquisa é gerar diretrizes projetuais para o desenvolvimento de TAs gestionadas às pessoas com artrite reumatoide por meio do gerenciamento de suas expectativas, na busca pela real satisfação dos usuários, causando assim, né, uma menor taxa de abandono dos produtos. Entre os objetivos específicos estão o fornecimento de dados atualizados sobre os indivíduos com artrite reumatoide no Brasil, descrevendo suas características sociais e demográficas. Verificar se a afinidade dos profissionais de reabilitação e projetistas com a tecnologia assistiva e os indivíduos com artrite reumatoide. Também identificar se as expectativas dos projetistas e indivíduos com artrite reumatoide para o desenvolvimento de novas TAs são convergentes ou divergentes entre si. E também estabelecer critérios que aproximam os projetistas das reais necessidades dos indivíduos, buscando a satisfação dos usuários durante o uso das TAs. A justificativa dessa pesquisa, ela está baseada em 3 critérios, segundo a literatura, que a expectativa dos usuários em relação aos serviços é complexa e os níveis de satisfação são estabelecidos a partir da diferença entre as expectativas e a percepção da experiência. Todo o trabalho desenvolvido em um serviço de TA deverá envolver diretamente o usuário e terá como base o conhecimento do seu contexto de vida, a valorização das suas intenções e necessidades funcionais pessoais. Assim como a gestão de design busca traduzir estratégias e processos de design em um resultado final, sendo capaz de auxiliar na elaboração de planejamentos e coordenação das pessoas, partes interessadas e recursos necessários. Ou seja, a gente parte do pressuposto de que para que um produto ele seja satisfatório para o usuário, ele precisa atender às suas expectativas, né? E para isso deve ser considerado inserir o usuário em todo o processo projetual. E a gestão de design ela utiliza meios que articulam e facilitam esse processo, né? A delimitação dessa pesquisa se relaciona ao projeto de produto específico, tecnologia assistiva para o indivíduo com artrite reumatoide. Espacialmente, essa pesquisa delimita ao contexto brasileiro no ano de 2020, e uma das delimitações dessa pesquisa foi o Covid-19, né, em que todo o processo que era planejado de entrevistas presenciais e demais procedimentos, eles tiveram que ser alterados por causa do isolamento social.
Caracterizando a nossa pesquisa, ela possui natureza aplicada, objetivo exploratório, abordagem quali-quantitativa ou método misto. Em relação aos procedimentos técnicos, ela é dividida em 3 fases. A fase 1 é a pesquisa bibliográfica, a fase 2, pesquisa do levantamento, e fase 3, diretrizes projetuais. A gente vai falar um pouco sobre essas fases mais na frente. Agora eu vou falar um pouco sobre a fundamentação teórica que dá base a essa pesquisa. Primeiro ponto, pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. A pessoa com deficiência é aquela pessoa que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Já a pessoa com mobilidade reduzida é aquela pessoa com dificuldade de movimentar-se permanentemente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. A principal diferença entre a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida é que a pessoa com mobilidade reduzida possui expectativa de melhora, né? E aquela limitação pode ser temporária, muitas vezes. Aqui a gente traz os dados sobre aquela pesquisa que eu falei no início, a Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, em que aqui em cinza a gente mostra o número de pessoas no Brasil que nasceram com deficiência física, e em laranja aquelas pessoas que adquiriram durante a vida, né? Então a gente pode ver que há uma grande diferença, o número de pessoas que adquiriram uma deficiência durante a vida é bem superior àquelas que nasceram, e essa causa é geralmente associada a doenças ou acidentes, né? Então a gente vê que 1,3% no Brasil, aqui no início, adquiriram alguma deficiência durante a vida, né? Há um destaque para a região do Nordeste, que está na média nacional, e é basicamente isso. Fala um pouco sobre a inclusão da pessoa com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é uma lei que tramitava no Congresso desde o ano 1990, né? Ele possui o objetivo de assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência por meio de ações de igualdade, direitos e liberdades fundamentais. A gente sabe-se que as pessoas com deficiência elas sofrem grande exclusão social por causa das suas características. O estigma é um atributo depreciativo pelo qual o meio social exclui o indivíduo, né, e tem ele como defeituoso, fraco ou em desvantagem em relação aos demais indivíduos. A acessibilidade ela surge para promover a percepção, entendimento e interação para gerar igualdade de oportunidades de forma segura e autônoma, né? A acessibilidade ela é promovida aos indivíduos independente das suas características físicas, né? Se o indivíduo tem limitações ou não. Fala um pouco sobre tecnologia assistiva para a pessoa com artrite reumatoide. Como eu falei no início, né, a artrite reumatoide é uma doença crônica, que não possui cura, mas possui tratamento e de causas ainda desconhecidas. As articulações periféricas são as partes do corpo mais comuns de serem acometidas pela doença, como no caso das deformidades de pescoço de cisne, que está aqui na figura A, desvio lunar, figura B, dedo em botoeira, figura C, e a Alex Valgo Jonetti, na figura D. A artrite reumatoide, ela possui níveis de gravidade, né, que pode ser leve, moderado ou grave. Os danos gradativos gerados por essa doença podem levar ao comprometimento das atividades funcionais do indivíduo. Por isso, o diagnóstico precoce, né, ele é muito importante. O acesso a esse diagnóstico pode influenciar na carga de incapacidade e, e reduzir a taxa de mortalidade da doença. Porém, a grande dificuldade é no diagnóstico, né? Porque a doença não apresenta sintomas exclusivos da doença, né? E por isso há certa dificuldade em diagnosticar a artrite. Isso foram estabelecidos critérios de classificação da artrite reumatoide, que é o chamado ACR. Não vou ler aqui tudo que está nessa tabela, mas são 7 critérios que foram estabelecidos. O primeiro é rigidez matinal, artrite reumatoide de 3 ou mais áreas articulares, artrite de articulação das mãos, artrite simétrica, nódulos reumatoides, fator reumatoide sérico positivo e alterações radiográficas. A gente pode ver que a tabela que tem para definir os critérios de que a pessoa de fato tem artrite reumatoide, ela apresenta critérios que os sintomas já estão bem avançados. Então, quando o profissional da saúde dá o diagnóstico à pessoa, ela já apresenta sérias dificuldades, né, principalmente nas pequenas articulações.
Então, é bem tardio esse diagnóstico, geralmente. Então, falar um pouco sobre o tratamento da artrite reumatoide, né? Os autores dizem que é preciso uma abordagem estratégica, né? Porque a reversão dessas inflamações, dessas pequenas articulações, é o principal objetivo do tratamento, resultando na regressão de danos. Essa estratégia é baseada no acompanhamento da doença para adaptação do tratamento ou mudança na medicação. Nos últimos 30 anos, surgiram o repertório de drogas farmacêuticas para o tratamento da artrite reumatoide vem crescendo, né? E existem diversos tratamentos baseados em evidências científicas. Porém, o tratamento da doença apresenta um alto custo, né? Falando em relação ao Brasil, o tratamento da população custa em média $424, né? E cerca de 59% desse valor é destinado a medicamentos. Além disso, a artrite reumatoide já foi considerada uma das 5 doenças que causam maior impacto orçamentário no país. Só um minuto. Falar um pouco sobre a definição de tecnologia assistiva, né? Eu coloquei a mais comum aqui e eu vou ler ela para vocês. É uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, a tecnologia assistiva ela surge como um meio de promover a pessoa com deficiência, né, maneiras de realizar suas atividades da vida diária de maneira autônoma e independente, né? Então, tornar a vida dessas pessoas mais fácil possível. Aqui a gente apresenta alguns estudos que envolvem a tecnologia assistiva para a pessoa com artrite reumatoide. No primeiro estudo, por meio de uma análise multivariada, foi constatado que os motivos mais comuns para o uso da TA eram deficiência, frequência de dor e idade. No segundo estudo, os autores afirmam que em todas, exceto uma, as atividades estudadas, houveram resultados positivos do uso da TA para pessoas com artrite reumatoide, né? Reduzindo significativamente a dificuldade das pessoas em realizar suas atividades. Terceiro, dentre os dispositivos utilizados pelos entrevistados, né, que foram, nessa pesquisa, eles entrevistaram usuários que utilizavam dispositivos de TA e tinham artrite reumatoide. 83% são projetados para compensar a perda de força, 11% para compensar a perda de destreza e 5,8% um dispositivo para compensar ambos. Além dessas pesquisas, existem tantas outras que abordam o uso de TA por pessoas com artrite reumatoide, né? E esses estudos comprovam que, de fato, o uso de TA melhora as condições de vida da pessoa com artrite reumatoide. Vou falar agora um pouco sobre gestão de design e tecnologia assistiva. A gestão de design, né, ela é o gerenciamento bem-sucedido de pessoas, processos, projetos e procedimentos que estão por trás da criação de produtos e serviços que fazem parte da nossa vida diária. O termo gestão, segundo o Palmieri de Figueiredo, ele está relacionado muitas vezes ao âmbito organizacional, né? Porém, ele também está presente em outras áreas, e no design pode atuar em diversas funções, mesmo que implicitamente. Mosop apresenta a gestão de design como uma atividade voltada à identificação e resolução de problemas, utilizando práticas criativas e de coordenação. Em relação à gestão de design aplicada no âmbito da saúde, Fischler fala que, no contexto da TA, em processos com equipes multidisciplinares, a gestão de design auxilia na discussão e facilitação do fluxo de informações no processo projetual. Outros autores também falam que introduzir o design no contexto da medicina é algo relativamente novo. Apesar disso, existe um crescente reconhecimento do papel que o design pode exercer na área da saúde, né? Resultando assim em soluções capazes de atender às necessidades das pessoas, proporcionando produtos e serviços que interagem melhor com o usuário. Agora falar um pouco sobre os procedimentos da pesquisa. Aqui a gente traz a linha do tempo, né, para que vocês entendam melhor como é que foi aplicada essa pesquisa. No primeiro ano foram realizadas as disciplinas do mestrado e também realizada a fase 1 dessa pesquisa.
A qualificação foi realizada no começo de 2020, assim como o estágio de docência, e a fase 2 e 3 foram realizadas também no ano de 2020. Houve um período de escrita e agora, em fevereiro de 2021, está sendo realizada a defesa. Durante esse período também foram publicados alguns artigos em relação aos temas dessa pesquisa, 2 em análise e 3 em periódicos. Agora, falar sobre a fase 1, né, contextualizar a fase teórica. Então, essa fase foi feita para dar base a essa pesquisa, né, em relação aos temas principais, que foram falados agora na fundamentação teórica, pessoa com deficiência, tecnologia assistiva, gestão de design, etc. A fase 2 foi a fase de levantamento, que foi dividida em 3 etapas: definição do público e amostragem, coleta de dados e análise de dados. A fase 1, definição do público e amostragem, foi realizada por meio de uma amostra não probabilística por conveniência. Nessa amostra, o pesquisador não tem noção do número total do universo e apenas é feito um pequeno recorte naquela população, né? A gente utilizou aqui de 3 grupos. O primeiro grupo foi as pessoas com artrite reumatoide, o segundo grupo, projetistas, e na sua maioria designers ou engenheiros. No grupo 3, profissionais de reabilitação, que são os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Já na etapa 2, coleta de dados, foi realizado o questionário estruturado. No primeiro momento foi feito o recrutamento, depois no passo 1 foi aplicado o questionário preliminar e no passo 2 o questionário geral. Aqui, esquematizando um pouco esse processo, no primeiro momento, por meio das redes sociais, foi realizado o recrutamento dos indivíduos, foi realizado o contato, né, com esses indivíduos e foi recolhido o seu WhatsApp ou o perfil do Facebook ou Instagram para que, após o parecer do Comitê de Ética, fossem aplicados os questionários. No questionário preliminar, ele foi aplicado com os 3 grupos, com base no Bequest, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Foram coletados aspectos importantes e aspectos adicionais. Já no questionário geral, também aplicado com os 3 grupos, foi baseado na escala Likert, em que foi medido o grau de importância dos aspectos. Então, falando do passo 1, questionário preliminar. Ele foi baseado no Quebec 2.0, é um questionário de tecnologia assistiva, né, já utilizado na área da saúde, e que eles trazem 12 aspectos sobre tecnologia assistiva, sendo que 8 deles são sobre produto. Então, por ser já um estudo consolidado, a gente retirou desse estudo esses 8 aspectos que estão aqui, que foi dimensões, eficácia, ajuste, segurança, durabilidade, peso, facilidade e conforto. Nesse primeiro questionário preliminar, além dos dados dos indivíduos, né, foi perguntado quais desses 8 aspectos eram considerados importantes para eles em um dispositivo de tecnologia assistiva para a pessoa com artrite reumatoide. Essa pergunta foi feita para os 3 grupos, né, da pesquisa, e eles poderiam marcar quantos quisessem, 1, 2, nenhum ou todos. Já no questionário geral, foi utilizado o grau de importância, né, a escala Likert, por meio da escala Likert, em que os indivíduos teriam que avaliar cada um daqueles 8 aspectos na escala de 1 a 5. Significava que aquele aspecto não possuía nenhuma importância e que 5 ele era muito importante. A gente utilizou essa figura justamente lá, utilizando de cores e símbolos, para que ficasse melhor a associação dos indivíduos, né, nessa escala. Já a etapa 3, né, foi a análise dos dados, em que foram coletados aspectos importantes das medidas descritivas e foram utilizados testes estatísticos. Foram utilizados 3 testes nessa pesquisa, que foi o T-Student, Q-quadrado de Pearson, e o teste de Truska-Wallace. Eu não vou falar aqui sobre os testes, isso está lá no documento explicando o que são os testes, para que eles servem, mas o que esses testes possuem em comum é que eles são utilizados para verificar se há diferença significativa entre amostras, né? Então, a gente utilizou aí de 3 grupos, 3 amostras, e os testes foram aplicados para verificar se há diferenças entre essas 3 amostras. Por último, na fase 3, foram geradas as diretrizes projetuais, com base naquilo que foi encontrado na literatura e com os questionários que foram aplicados. Esse capítulo 4 traz a pesquisa de levantamento, né, que foram os 2 questionários que foram aplicados.
A gente apresenta aqui um pouco dos números que foram encontrados por meio desses questionários. O passo 1 é chamado de questionário preliminar. Obtiveram-se 496 respostas no total, sendo que desses 78,6 são do grupo 1, 10,5 do grupo 2 e 10,9 do grupo 3. Lembrando que o grupo 1 é pessoas com artrite reumatoide, o grupo 2 projetistas e o grupo 3 profissionais de reabilitação. Em relação aos dados do grupo 1, né, cerca de 94,6% são do sexo feminino. A idade, a maioria entre 35 e 44 anos e 45 e 54 anos. Em relação à idade em que receberam o diagnóstico, a maioria falou que recebeu entre 31 e 40 anos, ou entre 21 e 30. E o profissional que identificou, que realizou o diagnóstico, em sua maioria foi o reumatologista, né? E grande parte não sabia qual o profissional ou não respondeu. Em relação ao conhecimento sobre tecnologia assistiva, lá nos questionários foi apresentada uma definição, né? E 70,5% dos indivíduos com artrite reumatoide falaram que não sabiam o que era tecnologia assistiva. E apenas 8,2% afirmou utilizar dispositivos assistivos. Desses 8,2%, 15 deles afirmaram utilizar órteses de mão e 11 deles abridores, né? Em relação aos pontos positivos das PAs, os usuários afirmaram que eles diminuem a dor, são facilitadores ou proporcionam independência e autonomia. Em relação aos pontos negativos, eles falaram que o dispositivo incomoda, possui alto custo ou exige força. Uma grande parcela também falou que os dispositivos não apresentam nenhum ponto negativo. Em relação ao grupo 2, projetistas, a maioria do sexo feminino, designer ou designer de produto. Sobre o conhecimento de TA, 86,5% afirmou ter conhecimento sobre TA ou experiência. Sobre a artrite reumatoide, 53,8% falaram que não, e 46% que possuam algum conhecimento sobre a artrite reumatoide. Em relação ao grupo 3, profissionais de reabilitação, a maioria do sexo feminino, 84,6%, sendo que 54,9% fisioterapeutas e 45,1% terapeutas ocupacionais. Em relação à experiência com TA, 49% afirmaram ter experiência com TA, e vale salientar que a maioria desses que falaram possuir experiência são os terapeutas ocupacionais que, de fato, são os profissionais que trabalham com tecnologia assistiva. Em relação ao questionário geral, no passo 2, foram obtidas 276 respostas, sendo que 68,5% foram no grupo 1. Também foi repetido esse fato que 93,7%, a maioria era do sexo feminino, né? Sobre as complicações da doença. A grande maioria falou que não possuía nenhuma das complicações. Outra parte afirmou possuir Aux vago ou joanete, e 25 deles afirmaram possuir mais de uma das condições citadas, né, que era o desvio ulnar, dedo em botoeira ou dedo em pescoço de cisne. Em relação ao grupo 2, projetistas, a maioria do sexo feminino, designer ou designer de produto. Em relação ao grupo 3, a maioria do sexo feminino também, e na sua maioria fisioterapeutas e 37% terapeuta ocupacional. Agora falar das análises dos resultados, né, que foram obtidos por meio dos questionários aplicados. Aqui a gente traz a frequência de respostas. Estão em negrito aqueles aspectos que os usuários escolheram acima de 80%, né, que a gente considerou que foi o número elevado de escolha, já que foram apresentados 8 aspectos e os usuários, os entrevistados, poderiam escolher um ou todos os aspectos. Então, vale destacar aqui que o grupo 1, as pessoas com artrite reumatoide, apresentou uma taxa alta de escolha apenas no aspecto conforto e eficácia. O grupo 2, projetistas, apresentou alta taxa de escolha em diversos aspectos. E o grupo 3 apresentou a taxa maior, e vale salientar, o aspecto de facilidade de uso foi escolhido por todos os participantes da pesquisa, né? Em relação aos aspectos adicionais, logo após aquela pergunta sobre a taxa, sobre as escolhas das características importantes dos dispositivos de TA, foi perguntado se os indivíduos teriam algum aspecto a mais adicionar.
A gente pode ver aqui que tem 3 gráficos, né? No primeiro gráfico, o grupo 1, no segundo, o grupo 2, no terceiro, o grupo 3. Os indivíduos que afirmaram que não acrescentariam nenhum dos aspectos a mais e que aqueles 8 aspectos definiam bem quais aspectos eram importantes, foi a maioria dos 3. E outra parte falou que acrescentaria o aspecto preço acessível, que apareceu nos 3 grupos, e o aspecto da apreciação do produto, que está ligado à estética, que apareceu em 2 grupos. Por isso, esses 2 aspectos eles foram adicionados para o questionário 2, né, ou passo 2, questionário geral. O aspecto material apareceu apenas no grupo e ele foi desconsiderado. Então, aqui a gente traz as medidas descritivas, né? Então, por meio da escala Likert, os indivíduos avaliaram os aspectos de 1 a 5, e aqui a gente apresenta as médias de avaliação. Em negrito estão aqueles aspectos que foram bem melhor avaliados por cada grupo, né? Aqui a gente já tem os 2 aspectos tradicionais, preço acessível e apresentação do produto, e a gente pode ver que os aspectos considerados mais importantes pelo grupo 1 foi o peso, durabilidade e preço acessível. No grupo 2 não apresentou nenhuma média elevada em relação aos demais, e o maior número de médias foi estabelecido pelo grupo 3, né, profissionais da reabilitação, em que o aspecto conforto obteve nota máxima de todos os indivíduos participantes. Fazendo a média, todos os grupos, o aspecto que recebeu a melhor avaliação foi o aspecto eficácia, com 4,91. Aqui a gente vai falar sobre os aspectos no testes estatísticos, né? Primeiro o teste Test Student. Aqui em cima a gente tem p-valor menor do que 0,05. Isso quer dizer que aquele aspecto ele vai apresentar diferença significativa em relação aos demais quando o p-valor for menor do que 0,05. Não sei se dá para ver direito aqui, eu não coloquei essa tabela para falar sobre os dados que estão aqui, mas a gente vê que o p-valor ele foi 0 em todos os aspectos de todos os grupos. Ou seja, existe diferença significativa em todos os grupos e em todos os aspectos. Aqui eu destaco, no grupo 1, os aspectos que apresentaram menor variação entre as respostas foi a apresentação, dimensões e durabilidade. O que apresentou maior diferença foi conforto, eficácia e segurança. No grupo 2, as menores diferenças foram em preço, durabilidade e apresentação. No grupo 3, facilidade, segurança e eficácia. Os que mais apresentaram, no grupo 2, né? No grupo 3, os que menos apresentaram diferenças foi em dimensões, apresentação e preço, e maiores diferenças, durabilidade e conforto. Se a gente fizer um panorama geral aqui, os aspectos que mais apareceram diferenças entre eles, e o que menos apareceram com diferenças são diferentes entre os grupos, né? Então, vale destacar que os grupos não apresentaram dados semelhantes nessa questão. Já no teste de quadrado, também aplica-se aquela regra de que quando o p-valor é menor do que 0,05, a diferença significativa entre os grupos, né? Aqui, a gente vê que a maioria absoluta foi 0, né? Que, de fato, há diferença entre os grupos, e apenas um quesito aqui no grupo 2 de durabilidade não apresentou diferença significativa em relação aos demais. No último teste estatístico, que foi o de Kruskal-Wallis, também aplicando aquela questão do p-valor menor que 0,05, a gente vê que o grupo 2 ele é diferente em todos os aspectos em relação ao grupo 2 e o grupo 3. O que isso quer dizer na prática, né? Lá nos objetivos específicos, a gente falava que queria se ver se as expectativas das pessoas com artrite reumatoide em relação a novos produtos era convergente ou divergente em relação aos demais grupos. Então, aqui a gente vê que, por apresentar um p-valor menor que 0,05, esse grupo, de fato, ele diferencia dos demais, né, em relação à avaliação que foi feita lá no questionário. Então, em todos os aspectos, o grupo 1 é diferente do grupo 2 e do grupo 3. Aqui a gente vai falar sobre as discussões e as diretrizes projetuais. Então, em relação à idade dos indivíduos com artrite reumatoide, os dados não diferem muito do que é observado na literatura, né? E em ambos os questionários aplicados, a maioria possui entre 35 e 54 anos.
Apenas 8,2% dos participantes fazem uso de algum dispositivo assistivo. Porém, o uso de ETA por indivíduos com artrite reumatoide traz resultados bastante positivos e sua eficácia é comprovada por uma... Em relação às complicações da artrite reumatoide, os dados expostos pela pesquisa condizem com as condições mais comuns da artrite reumatoide, que podem ser observadas na literatura, que a gente traz, quando eu falo na literatura, com base nesses e outros estudos que estão aí citados. Só um segundo. Aqui a gente apresenta esse quadro com a ordem de importância, né, com base nas avaliações que foram feitas pelos grupos. Aqui a gente traz um grau de importância que vai de 1 a 10, sendo que 1 é o aspecto mais importante e 10 o menos importante entre esses que são apresentados. A gente vê que, por ordem de importância, o grupo 1, pessoas com artrite reumatoide, e o grupo 3, profissionais de reabilitação, eles possuem avaliações muito parecidas. Ou seja, as expectativas dos profissionais de reabilitação são bem parecidas com aquilo que é esperado pelos indivíduos com artrite reumatoide, né? Já em relação ao grupo 2, a gente vê que há certa diferença em relação à prioridade dos aspectos, né? Com base nisso, alguns autores dizem, Norman, por exemplo, ele fala que os designers e engenheiros são comumente autocentrados e acreditam ter um domínio para todas as respostas e problemas de uso. Assim como Toneto e Costa falam que, geralmente, os designers e engenheiros não são usuários finais de seus projetos e, por isso, desenvolvem produtos baseados em suas crenças e experiências, que muitas vezes distinguem daquilo que é esperado pelo usuário. Por isso, como essa pesquisa possui como objetivo propor diretrizes para projetos futuros de tecnologia assistiva para pessoas com artrite reumatoide, a gente vai considerar a ordem de importância do grupo 1, em que essa lista é apresentada com base no que foi coletado aqui, né? Então, o aspecto mais importante seria o conforto, o segundo, eficácia, e daí em diante. Então, aqui a gente apresenta as diretrizes. O primeiro aspecto seria o aspecto conforto, e as diretrizes... Tá, o professor falou que gravou o áudio aqui, não sei se voltou. Pode falar para mim no chat. Tá. Tá, vamos devagar. Diretrizes projetuais. Oi, alguém está falando? Não, eu ia te dizer que normalizou, só quando tu fizesse as comparações é que deu 2 travadinhas de áudio, mas acho que deu para entender. Quer que eu volte lá? Só se os professores da banca pedirem, porque a princípio deu tudo certo. Pode continuar, Alisson. Da minha parte, está tudo certo. Da minha também, certo. Tá, vou continuar então. Falar agora das diretrizes, né? O primeiro aspecto, que seria o aspecto mais importante dessa lista, seria o aspecto conforto. Então, a gente traz aqui nas diretrizes. Utilizar materiais emborrachados nos produtos, principalmente nos locais de pega, com o objetivo de diminuir a pressão entre o produto e o corpo do usuário. Desenvolver produtos com pegas mais volumosas, proporcionando a menor flexão possível das articulações, evitando dores. Então, como a gente falou ali no começo, como a artrite, entre as suas consequências, né, ela compromete as articulações, então, para o usuário flexionar as articulações é muito complicado, ele sente muita dor. Então, a gente traz essas questões justamente para facilitar, né? O segundo aspecto é o aspecto eficácia. Como diretriz, envolver o usuário em todas as etapas do processo projetual ou no maior número possível, tornando peça-chave para o desenvolvimento do produto. Testar o mockup do produto com o usuário, deixando livre para expressar suas opiniões e sugerir alterações. Terceiro aspecto, segurança. Evitar partes pontiagudas ou que possam aumentar o risco de acidentes, como cortes, perfurações, queimaduras, entre outros. Proporcionar mecanismos que instruam o usuário na realização da tarefa e evitem eventuais erros que causem acidentes. Quarto aspecto, facilidade.
Utilizar mecanismos aos quais os usuários já estão acostumados, evitando tarefas muito complexas, arriscadas ou que fogem do senso comum. Quinto aspecto, preço acessível. Utilizar matéria-prima de custo mais acessível e processo de fabricação mais simples, com o objetivo de baratear o preço do produto final. Desenvolver produtos que possam ser facilmente fabricados em impressoras 3D. Né? Então, a impressora 3D ela surge aí como um meio de baratear esses dispositivos. Né? Então, muitos dispositivos de ter até adaptações, né, são feitas em impressoras 3D já, então isso já é uma realidade e que pode auxiliar os indivíduos em suas atividades da vida diária de forma barata. Né? Sexto aspecto é peso, evitar os materiais que possam tornar os produtos muito pesados, como ferro, alumínio, entre outros. Sétimo, ajustes, utilizar mecanismos de abertura, fechamento, que exigem menos força ou precisão do usuário, como por exemplo o velcro. Oitavo aspecto, durabilidade. Desenhar produtos com extremidades arredondadas e com pontos de impacto para evitar quebra em caso de quebras. Nono aspecto, dimensões. Criar produtos que, quando utilizados em espaços públicos, não despertam tanta atenção, buscando reduzir o estigma. Décimo e último aspecto, a apresentação do produto. Desenvolver produtos esteticamente agradáveis que não se assemelham a artigos hospitalares e estimulam a aquisição pelo indivíduo com artrite reumatoide. Por fim, as conclusões. Em relação aos objetivos dessa pesquisa, né, o objetivo principal foi alcançado uma vez que a lista das diretrizes foi gerada para guiar os projetistas em seus projetos futuros de TA voltados às pessoas com artrite reumatoide. Em relação aos objetivos específicos, pode-se afirmar que foram apresentados dados relevantes quanto aos indivíduos com artrite reumatoide no Brasil, assim como foi verificado que as expectativas dos usuários e projetistas em relação aos novos produtos divergem entre si. Em relação aos procedimentos metodológicos, a fase 1 foi de extrema importância para esse estudo, fornecendo as bases para o conhecimento sobre os principais assuntos abordados e o suporte para a geração das diretrizes. Na fase 2, vale destacar o trabalho minucioso desenvolvido na etapa 2, na qual os indivíduos foram recrutados por mais de um meio, né, e foram acompanhados cautelosamente desde o primeiro contato até o feedback final, com a perspectiva de resultados no futuro. Eu falo um pouco mais sobre isso lá no documento, mas eu acho que vale salientar que, quando eu falo que os indivíduos foram recrutados por meio das redes sociais, muitos deles, para que não se perdesse o contato, eu peguei um número, acho que eu salvei mais de 300 números no meu celular, e a gente falava com eles, aí mandava o questionário online, né, e passado assim uma semana, se eu visse lá que o número não bateu com os contatos que eu tinha, eu falava de novo, estimulava, e houveram indivíduos também que eu tive que ligar para eles, né, eles falaram que não se sentiu à vontade para responder sozinhos, então eu liguei, eles foram me falando das respostas que eu fui lendo, eles foram me falando das respostas, e eu fui marcando nesses questionários online. A utilização dos testes estatísticos possibilitaram a inserção de dados mais concretos à pesquisa. Ressalta-se, portanto, a importância da utilização desses testes em pesquisas de design para a obtenção de dados mais precisos e confiáveis. Em relação às contribuições científicas, a maneira como os grupos foram recrutados, o acompanhamento dos indivíduos e a devolutiva sobre os resultados podem servir de exemplo de abordagem para pesquisadores que desejam envolver seres humanos em seus estudos. Os dados expostos por essa pesquisa podem ser úteis não somente para designers e engenheiros, mas para diversos outros profissionais que desenvolvem pesquisas nessas áreas. Em relação às limitações dessa pesquisa, a que destaca-se, né, a pandemia do Covid-19 como principal complicação, uma vez que toda a abordagem com os indivíduos foi modificada após o início do isolamento social. Em relação a estudos futuros, os resultados dessa pesquisa provam que há pouco conhecimento das pessoas com artrite reumatoide sobre as TAs e seus benefícios, e que por isso é preciso realizar ações que divulguem esses produtos dentro desse meio, né? Em relação às referências dessa pesquisa, foram utilizadas 40 livros e capítulos de livro, 112 artigos, 7 teses e dissertações, 18 e 9 sites. É isso, muito obrigado a todos. Parabéns pela apresentação, Alisson. Eu convido as professoras da banca a ligarem as suas câmeras na medida do possível,
para a gente dar início, então, à sessão de interrogatório do Alisson. Na verdade, são arguições para que o documento final do trabalho registre todo o esforço empreendido durante a sua execução do processo de pesquisa. Então, nesse sentido, eu peço licença à professora Gisele para convidar a professora Angélica para iniciar a fase de arguição, tendo ela, então, o seu tempo. A gente mais ou menos orienta a professora em torno de 20 minutos para a arguição ao candidato, mas não há problema se a gente passar o tempo, é só uma medida de referência. Por favor, fique à vontade. De novo, professor Angélica, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição em colaborar conosco nesse processo aqui. Por favor, fique à vontade na sua arguição. Boa tarde novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Positivo. Ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, do Alisson e do professor Prisca. Dizer que para mim é um prazer estar aqui, né, acompanhar essa jornada de Alisson desde a graduação, né. Como ele falou, ele foi meu aluno, né, da iniciação científica, fora as disciplinas. Fico muito feliz, Alisson, né, toda a evolução assim em relação à pesquisa, pelo teu interesse. Dizer mais uma vez também o prazer que eu tenho sempre em dividir uma banca com a professora Gisele, querida Gisele, né? Então, assim, estamos aqui num momento muito especial. Então, Alisson, primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo teu trabalho, né? Pela organização, né? A parte da redação, a parte gráfica, tá bem legal, né? Parabéns aí pelo cuidado com os dados, as análises estatísticas, né? A gente percebe que você teve cuidado, assim, esmero em fazer o teu trabalho, né? Parabéns mesmo. Eu tenho pouquíssimas observações em relação ao teu texto, propriamente dito, eu vou te mandar, mas realmente são muito poucas, fiquei muito feliz por isso, né? E eu tenho só algumas observações que são, né, costumeiras, né, da banca fazer, mas como o professor falou aí, são observações para melhorar ainda mais o teu trabalho. Algumas observações partem de algumas dúvidas, né, que eu não consegui assim, tirar durante a apresentação, e eu acho que talvez agora a gente possa esclarecer. Deixa eu passar aqui. Primeira coisa, pela sequência aqui que eu coloquei, eu fiquei na dúvida quanto a tua pergunta de pesquisa, a tua questão de pesquisa, tá? Não tenho, na verdade, uma sugestão propriamente dita para ela, né? Mas eu acho que você pode conversar, obviamente, com o teu orientador, mas eu acho que poderia refazer. Você colocou como elaborar diretrizes projetuais para o desenvolvimento, aí aqui você foca no processo. Eu não sei se seria como não sei, eu particularmente peço até desculpas de não te dar uma solução para isso, mas eu acho que talvez não como elaborar, né? Quais as diretrizes não, porque seria o teu objetivo geral, mas não sei, eu acho que ela pode ser refeita, essa pergunta de pesquisa. Talvez a professora Gisele tenha alguma ideia, mas eu achei que não seria como elaborar, não seria necessariamente esse início, tá? Em relação aos seus objetivos, eu fiquei na dúvida nesse seu último objetivo específico, Alisson, queria que você explicasse melhor. Porque quando eu leio estabelecer critérios que aproximem os projetistas das reais necessidades dos indivíduos, né, com artrite reumatoide, buscando a satisfação dos usuários durante o uso das... Eu queria que você me explicasse rapidamente, e obviamente pelo tempo que a gente tem, que critérios seriam esses. Para mim não ficou claro, tá? Esse objetivo específico aí durante a minha leitura até o final do trabalho. Que critérios seriam esses? No momento eu penso que pode ter alguma confusão em relação às diretrizes, mas eu acredito que não,
né? Para mim, esse objetivo não está claro e também não vi a resposta desse objetivo, pelo menos peço desculpas, porque na nossa leitura pode ter passado desapercebido, em relação a quais seriam esses critérios que aproximam os projetistas. Você pode me dizer brevemente? Então, falando agora, como você está me questionando, eu acho que ele se relaciona muito com a lista de diretrizes, né? Então, é basicamente a lista, mas com aquilo que aparece também lá nas discussões. Então, pode ter ficado um pouco confuso, eu reconheço, e a gente pode rever esse último objetivo aí, para não estar confundindo com o objetivo geral. Sim, se for basicamente relativo ao objetivo geral, minha sugestão é retirar. Né? Retira esse último específico. O importante é que a resposta para esse objetivo específico, ou esse objetivo específico, ele seja atendido em algum ponto. Então, ao meu ver, se ele não está lá, ele pode ser retirado. É uma sugestão, tá? Você pode ver aí com o seu orientador. Deixa eu passar aqui. Bem organizado sua metodologia, parabéns mais uma vez. Deixa eu ir lá. Vocês me ouvem agora? Agora sim. Tá, porque caiu aqui, não sei porquê, coisa da conexão, eu acho. Então, Pronto, eu vou partir agora lá para o finalzinho, já relativo realmente às suas diretrizes, Alisson. Então, veja só, quando eu fui ver o teu referencial teórico, as suas diretrizes, eu confesso que eu senti falta um pouco de você apresentou pesquisas relativas à tecnologia assistiva, né, pessoas com artrite reumatoide, sem dúvida. Mas eu senti um pouco de falta de ter uma base teórica, pelo menos algumas pesquisas do estado da arte relativas realmente à elaboração de diretrizes projetuais para tecnologias assistivas. Você cita algumas coisas no teu texto, mas eu senti uma falta de ter um pouco isso no subcapítulo do teu referencial teórico. Aí uma coisa que reforçou isso foi uma frase que você colocou na tua conclusão. Deixa eu voltar lá, eu passei direto, quando você diz assim, na página 119. Outro fator importante de salientar como limitação dessa pesquisa está na lista de diretrizes projetuais, que quando comparada a outras estudos similares, pode parecer bastante simplificada, né? Assim, aí eu senti mais falta de ter alguma coisa que mostrasse outras listas de diretrizes projetuais, que eu sei que você pesquisou e não foi pouco, né? E aí, talvez um quadro comparativo, né? Algo que o autor tal fez essa lista de diretrizes, o autor X, essa lista, para a gente poder ver. E assim, particularmente, eu sei que na conclusão a gente coloca as nossas limitações, né? A gente coloca as dificuldades apresentadas. Não tem muito para comparar, quando você coloca assim, pode parecer bastante simplificada. Eu não sei se seria interessante essa observação aí, se a gente não tem como fazer essa comparação. Eu sei que você fez, né? Mas no texto não dá muito para a gente poder fazer isso. Então, por isso que eu senti um pouco lá no teu embasamento, um pouquinho do estado da arte em relação a quem foram os autores que criaram essas, ou algumas diretrizes projetuais, né, voltadas para a tecnologia assistiva. Eu sei que talvez não seja simples, né, de encontrar, não tenha especificamente para artrite reumatoide. Peço desculpa, gente, acho que é a conexão. Mas já estou concluindo.
professor? Sim, estamos ouvindo, professora. Pronto, já estou concluindo, então. Então, assim, Alisson, senti Por favor, falta um pouco Desculpa, professor, a minha condição dos 20 minutos foi só para orientação, não significa nenhuma sanção, professor, por favor. Não, eu sei, não se preocupe. Mas é porque eu estou acabando mesmo, tá? E a minha última observação, Alisson, assim, em relação às suas diretrizes, eu senti talvez um pouco de falta de um pouco mais de detalhamento, né, em alguns aspectos. Por exemplo, peso, né? Eu sei que, obviamente, a gente não está tratando aqui de questões tão técnicas como se fossem parâmetros, ou seja, o peso tem que ser de tanto a tanto, eu sei disso, tá? Mas são algumas coisas que, por exemplo, tornar o produto muito pesado, né? Aí a gente pensa, o que é muito pesado, né? O que é leve, o que não é. E assim, não sei se caberia, talvez, detalhar um pouco mais, né? Por exemplo, dimensões. Criar produtos, eu não entendi direito. Criar produtos que, quando utilizados em espaços públicos, não despertem tanta atenção, buscando reduzir o estigma. Aí eu fico pensando, obviamente, que deve ser, quanto menor a tecnologia assistiva, quanto menos visível ela seja, né, ela possa causar menos constrangimento. Mas quando eu leio dimensões, para mim é que as dimensões devem estar adequadas ao seu público-alvo, né? Aí vem a questão dos aspectos antropométricos. Então, para mim, também, esse ponto de dimensões poderia ser um pouco mais detalhado, né? Deixar mais claro que não é só ou se é apenas a questão de que ele seja o mais discreto possível, né? Menor para ser mais discreto, mas se eu precisar realmente de uma tecnologia ou de algo que não seja possível isso, mas é a adequação desse dimensionamento ao usuário, né? Então, ao meu ver, as suas diretrizes podem ser um pouco mais detalhadas, e eu vou te mandar isso, tá? Quando eu te enviar o documento para você corrigir, como algumas sugestões do que você pode talvez detalhar um pouco mais, porque isso aqui é o teu objetivo geral, né? É para isso que você passou 2 anos projetando, pesquisando, né? E é a partir desse quadro em que os projetistas vão trabalhar. Eu acho que ele precisa ser bem, como é que eu posso dizer, forte, né? Para que ele possa ser algo que possa realmente contribuir nesse processo. Ok? Essas são as minhas observações. E parabéns aí, sei que você vai continuar no doutorado, né? Para dar continuidade à sua pesquisa. Parabéns, Alisson. Deus abençoe. Obrigado, professora Angélica, pelas suas intervenções. Agradecemos muito a sua leitura, porque às vezes quando a gente está na correria do processo e até pelo distanciamento da pandemia, às vezes as coisas parecem tão naturais e uma leitura reconfigurar a forma de pensar. Agradeço muito, professor. Pergunta ao Alisson se ele gostaria de fazer algum comentário, algum registro. Fique à vontade. Então, como eu trago até lá no documento, né, que por todo esse contexto que a gente está vivendo de isolamento e que as pessoas... tipo assim, eu chegar para aplicar 2 questionários com pessoas com artrite reumatoide, eu já tenho as condições delas, as limitações, e no contexto de pandemia, né, eu não queria aplicar questionários muito extensos para que a taxa de resposta ela fosse alta, né? Se eu boto num questionário que a pessoa vai passar um tempão, 20, 30 minutos respondendo, ela pode desistir ali no meio. Então, nesses questionários eu trouxe assim, o que eu achava essencial, que eu queria responder nas minhas perguntas, né? Eu falo lá nas conclusões que poderiam ser feitas perguntas em relação, voltadas para as diretrizes, né? Que ajudariam a responder, elaborar aquelas diretrizes. Mas aí se tornaria esses questionários muito longos.
Eu acredito, sim, que as diretrizes elas podem ser mais detalhadas, né, e mais robustas, digamos assim, não é a minha palavra, mas que traga contribuições de fato. E por isso que eu até coloquei aquela frase assim, que ela é bastante simplificada, sabe? E até me questionei com o professor se seria o caso de mudar o nome da minha pesquisa, porque eu acho que apresentei muitas outras coisas além das conclusões em relação aos objetivos específicos, e que a diretriz foi só a cereja do bolo, digamos assim, né? Então, mas foi isso, Angélica, eu entendo as suas colocações e aceito completamente, e acho que a gente tem que dar uma revisada nisso. E é isso aí, vamos para frente. Obrigado. Depois, como orientador, eu me reservo para comentar depois no final, já que eu não sou avaliador, né? Só sou orientador. Obrigado, professora Angélica, novamente. Convido a professora Gisele para as suas intervenções, agradecendo já a sua dedicação e tempo, a parceria que, graças ao espero que todos nos aguardem. Professora Gisele, por favor. Obrigada, Trisca. Bem feliz de estar de novo numa banca, a gente já trabalha de longa data juntos, né? E feliz de estar com a Angélica, de ver o fruto, né, Angélica, dessa nossa parceria, que é o Alisson, que começou lá no finalzinho de 2014, na UFPB, e outros que estão aqui escutando também, assistindo a banca. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte desse processo, né? Então, eu agradeço muito, muito, muito. Alisson, a Angélica jogou aí algumas bolinhas, né? E disse, vamos ver se a Gisele consegue organizar aí uma pergunta, pensar na pergunta de pesquisa, né? Então, eu vou te ajudar agora a fazer uma engenharia reversa, né? No papel, eu sempre entro muito por esse viés aqui. Eu também concordo que a pesquisa, a pergunta não é a mais adequada, não está a mais adequada, tá, Alisson? Então, assim, a tua angústia pela pesquisa, o que te levou a pesquisar, foi muito no sentido de qual é a informação, qual é a expectativa, o que tem que ter, o que eu tenho que considerar, né? Então, a pergunta fica válida, aberta ainda. Então, agora eu vou lá para o capítulo de discussão, que é o que você vai conseguir agregar e trazer aí para a gente de avanço na pesquisa, tá? Então, você falou de tecnologia assistiva, você falou de artrite reumatoide muito bem, o texto está bem explicado, está tudo certo, o teu documento está super organizado, né? Eu acho que está seguindo bastante o padrão dos trabalhos nossos que estão saindo aqui do programa, né? Está tudo bem estruturado, explicadinho. Então, vamos lá direto para o nosso capítulo 5, em diretrizes, que eu acho que é o importante desse trabalho aqui para te ajudar a conectar mais coisas, né? Apesar de que foi algo simples, né? Mas eu tenho algumas conexões para fazer contigo aqui, tá? Então, você está numa linha de gestão de design, né? Então, você abordou o seu problema, né, por esse olhar para a gestão, certo? Atuando especificamente no processo de design, ou seja, teu trabalho, ao final, para mim, a maior contribuição de todos esses testes estatísticos que você fez, que eu sei que deve ter sido bem cansativo de fazer, de realizar, de tabular, de organizar, mas a grande resposta que veio para mim, uma grande confirmação naquele quadro comparativo, aquela tabela comparativa dos 3 grupos, é ver que muitos dos aspectos do usuário, e principalmente do profissional da saúde, que para mim é o que mais importa nessa interação, né, é que eles caminharam junto, quase 6 aspectos, eles saíram como iguais ali, né? Então, o profissional da saúde falou isso, o usuário falou isso. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, acho que chegou lá no 6º, só que eles divergiram, aí o usuário já trouxe que era preço, e aí o profissional da saúde falou, olha, é ajuste, né? Seria o último item ajuste ali. Então, a gente tem o seguinte, que dentro desse processo, cada grupo desse tem uma visão sobre a situação. O projetista tem e a função dele é projetar,
né? E o teu trabalho ele vem fechando o seguinte, que o trabalho multidisciplinar na tecnologia assistiva é essencial. O designer, ele não tem competência, tá? Ele não tem competência de dizer o seguinte, o produto tem que ter isso, isso e aquilo para atender um paciente com artrite reumatoide. Vem uma demanda para a gente, né, do profissional da saúde, vem uma demanda do usuário, que a gente sim tem que atender as expectativas dele também, mas mais importante para mim foi ver aquela tabela ali e ver que esses dois grupos, né, se alinharam muito bem. E aí você puxou o grupo do usuário para dizer, olha, as diretrizes serão feitas com base no usuário. Eu concordo plenamente. Quando a gente fala de um projeto centrado no humano, é primeiro no usuário. Mas o segundo profissional mais importante aí, nessa história toda, está o profissional da saúde, né? Então, esse resultado serve de interface, serve de resultado para que a gente consiga projetar, tá? Então, você trabalhou com a gestão do design, dentro do processo de design propriamente dito, num nível prático, tá? Então, você não discutiu isso ali no capítulo 5, acho que seria um nível que precisaria reforçar um pouquinho, senão não faz sentido a gestão estar na tua fundamentação teórica, né? Então, você pode puxar o nível, dizer, olha, atuou no nível tático, dentro do processo de design, essa contribuição da minha pesquisa. Muito falando ali, você trouxe os poderes do design, segundo a Mosota, né? Então, ele tem um poder integrador muito grande, aquele design como integrador, porque ele traz os envolvidos nesse processo. Esse foi o critério de você usar 3 grupos, né? O que você escolheu fazer com o projetista e com o profissional da saúde? Se você poderia ter só questionado, por exemplo, o usuário, ou só questionado o profissional da saúde, porque a gente sabe que a tecnologia assistiva a gente vai trabalhar, né, numa equipe. E você trouxe para esse trabalho os olhares de cada um, e o que me chamou a atenção é que aquele item, a apresentação, a relação ficou por último, né? A apresentação que eu acho que está atrelada à questão da forma, da estética, não está? A apresentação do produto, né? Então, veja, todo o trabalho ele dá muita assim, perspectiva, oportunidade de outros trabalhos seguirem, né? A gente já teve o trabalho da Júlia, que fez sobre estigma, né? Então, assim, tem muita coisa a ser pesquisada, né? Então, o que você encontrou desse pequeno recorte, que não é a verdade absoluta, a gente tem que deixar claro isso, né? Por mais que você consiga um número bom de respostas, mas é um recorte, né? Então, outras pessoas podem pegar a mesma pesquisa para ver o que vem. Então, acho perfeito isso, tá? Então, você retoma a essas... Aí eu pergunto para você fala lá no início de teoria da expectativa do usuário. Você não voltou mais para falar sobre isso. Usou esse termo, teoria da expectativa do usuário. Tira. Tá? Se você não usou, tira. Né? Não faz sentido estar aqui. Tem algumas coisas que tem que limpar, tá? Então, esse olhar dos 3 grupos, cada um tem uma necessidade diferente, né? A gente viu que ali a coluna do projetista, ele colocou em ordem outras questões, né? Então, o usuário, ele espera o seguinte, que traga uma solução para ele, né? Ele precisa resolver o problema dele com relação à artrite reumatoide. O designer, ele precisa da informação para conseguir projetar, né? E aí, claro, o ideal é que ele tenha essa abordagem mais humana, que considere esse ser humano. E o profissional da saúde, que tem que fazer muito bem a avaliação para prescrever a tecnologia e saber quais são os melhores pontos, qual é o ajuste, qual é essa informação. Então, eu acho assim, não é um trabalho para a gente comparar grupos, porque não tem nada a ver comparar um grupo com o outro, eles são muito específicos, tá? Tem olhares específicos, tem informações muito específicas para você. Então, nesse quesito, capítulo 5, eu acho que você precisa amarrar um pouquinho mais, precisa citar ali. Você fala que as diretrizes nascem justamente da fusão da fase 1, fundamentação teórica, com a fase 2, mas essa fase 1, você precisa, por exemplo, trazer a questão dos aspectos que você tirou do Quest, tá? Então, aqueles itens vieram do Quest, precisa estar lá descrito para nós, tá bom? E também um outro item, Alisson, que se for fazer valer no final desse teu trabalho, seria resgatar aquela figura que você colocou da Daniela Carrante,
né, o modelo de expansão em síntese, que é uma metodologia de projeto de design, né, que eu não vejo muito sentido ele estar ali, porque você só estruturou os passos ali dentro, mas não usou mais a figura apresentada e sendo trabalhada no tanto a pesquisa. Agora, se você quiser dar uma utilidade para ela, depois eu vou te mandar uma foto de um desenho que eu fiz, tá? Ela teria como você resgatar essa imagem do funil de expansão em síntese, né? Onde a expansão são as informações do grupo 1 e do grupo 3 dos profissionais, onde acontece a transformação dessas informações que geram as diretrizes para o grupo 2. Aí, tá? Aqui a da Daniele Carrante a gente consegue resgatar para o final do teu trabalho, se você e o teu orientador acharem interessante, tá? Então, eu vejo assim, que nesse sentido, aí sim, essas diretrizes, né, esses aspectos ficam interessantes para a gente que trabalha com o projeto, né, para considerar esses elementos, tá? Então, a grosso modo, eu tenho a folha dos esqueminhas, eu vou bater a foto, depois eu mando para você, professor Trisca, fiquem bem à vontade, se precisar de algum suportezinho para fazer esses ajustes e acharem que é interessante, tá, Alisson? Mas eu acho bem importante. E já para finalizar, para não alongar muito, né, tem algumas questões com relação à adaptação das figuras, que eu acho que foi só um pequeno redesenho, uma mudança de cor, uma melhorada. Aí eu sugiro que você não use adaptado do autor, você pode colocar OMS, a data, né, o ano, e colocar redesenhado pelo autor, tá? Aí sim, ou elaborado pelo autor com base, né, tá? Então, assim, para não causar nenhum tipo de ruído. Inclusive, a própria referência da Daniele Carrante não está no teu trabalho lá nas referências, tá? Daí precisa inserir também. Sugiro que no capítulo 4 de resultados, Alisson, nas figuras onde você aparece ali os gráficos, né? Que você insira uma legenda nas cores, então, por exemplo, o grupo 1, né, os pacientes de artrite reumatoide, tá? A corzinha assim no canto da figura, porque facilita bastante, porque a gente fica toda hora aí o grupo 1, quando você junta os grupos, né, nas figuras, tá? Porque daí a gente se perde um pouquinho. E de igual forma, dada essa última revisão final, tem alguns pontos que não tem um número. Como você no texto foi colocando porcentagem em números, o que foi ótimo, tá? Nas figuras não tem números, eu sugiro que você coloque, que é muito bom para quem vai estar lendo, né? E eu senti falta, no trabalho específico, nos resultados, de você trazer para a gente, mostrando realmente os aspectos que foram os mais importantes aí, dessa análise dos resultados, os aspectos importantes e os aspectos adicionais. Você já traz eles resolvidos ali dentro já traz ali tabulado, né, organizado estatisticamente. Então, assim, traz o item que está lá no questionário, coloca no texto para a gente, porque senão você tem que ir só direto para o apêndice, então a gente já cai de paraquedas ali naquela parte ali já dos dados resolvidos, tá? Mas, assim, de forma geral, eu acho que o trabalho, no contexto da pandemia, vários orientandos meus a gente também teve que redirecionar, né? Tem sido uma necessidade nossa, eu acho que nada na vida é por acaso, então o que você vai fazer numa situação dessa? Eu acho que a gente tem como fazer, e você fez, tá? E eu acho que a gente só pode dar mais valor para aquele capítulo 5, tá? Eu acho que a gente pode dar o valor que realmente deu o teu trabalho. Geralmente a gente se desgasta, faz uma fundamentação teórica grande, extensa, faz toda a pesquisa, e quando chega num capítulo que eu considero mais importante, a gente está cansado ou não volta para conectar aquilo que eu falei lá em cima. Então, principalmente porque você está num programa de design, você está na linha de gestão, o meu conhecimento é isso, você vai sair mestre em gestão
em design, em gestão especificamente, né? Então, acho que vale a pena conectar os conteúdos de gestão. Você já tem o texto, é só pontuar e trazer, tá? Eu já deixei alguns listados aqui e vou passar para você. Então, acho que nesse sentido vale a pena dar uma boa caprichada para a tua versãozinha final, tá? Porque eu acho que esse é um diferencial. Então, seria isso. Eu agradeço muitíssimo por ter lembrado de me convidar para a banca, pelo carinho, né? E o professor Trisca também. E eu fico à disposição de vocês se precisarem para qualquer esclarecimento, ajuda, enfim, né? Ou se acharem pertinente do trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Gisele. É sempre muito bom ouvi-la, a leitura lúcida e esclarecedora que nos ajuda a complementar sempre o trabalho. Alisson, pergunto se queres fazer algum registro, algum comentário, por favor, fique à vontade. Não, eu só queria agradecer, né, pelos comentários e sim, realmente tem alguns pontos que a gente precisa melhorar, de fato, e a gente vai dar uma olhada nisso aí. Tá certo, então. Eu peço licença também aos colegas de banca para fazer rapidamente um comentário acerca do que a gente ouviu e reiteradamente tem sido pauta de conversa sobre pergunta de pesquisa no trabalho de dissertação, né? Particularmente, eu tenho estudado isso e tenho visto uma condição de conflito entre pergunta de pesquisa e objetivo geral. Então, havia uma orientação, vamos dizer assim, nas referências que se usa de sempre se destacar as duas coisas de maneira diferente. Mas hoje, em especial, a gente ouviu ação sobre a necessidade de complementaridade dessa afirmação dentro de um projeto de pesquisa, o que a gente vê. Porque muito da pergunta de pesquisa se perde na argumentação sobre a motivação da pesquisa. E aí a condição de afunilamento que o objetivo geral traz, ele se perde quando apresenta a pergunta de pesquisa, que às vezes a declaração fica sobreposta e fica empalidecendo a motivação que já tenha sido demonstrada no texto. Cada vez mais eu me convenço de que, para um texto de mestrado, pergunta de pesquisa e objetivo geral são mutuamente excludentes. A gente pode exercitar a evolução do argumento da motivação de pesquisa e apresentar o objetivo geral. E isso daria uma grande força ao histórico do porquê que o tal objetivo se materializou como foco, como gerente, entre aspas, de toda a conduta, né? Então, acho que isso a gente consegue buscar, porque quando foi falado sobre a pergunta de pesquisa, ela é proposta como sendo a definição do caminho para a investigação, né? E, de fato, colide com o propósito de um objetivo geral. Na real, eu prefiro trabalhar com objetivo, e objetivo específico muitas vezes se confundem com as etapas intrínsecas ao processo de pesquisa. Também é uma coisa que eu estou me convencendo no dia a dia, que não precisa figurar num processo de mestrado, uma vez que se pode trabalhar claramente isso dentro de procedimentos metodológicos como sendo etapas, a não ser que seja de fato uma condição secundária do projeto de pesquisa e não resultante do projeto de pesquisa. Enfim, são coisas a aprender ainda, né? Então, essa condição de diretrizes que a gente apresenta no trabalho, a motivação do termo vem do propósito de apresentar os conceitos associados a toda essa dinâmica do problema que foi apresentado. E pela empolgação, e até minha, talvez a condição de simplificar para que pudesse ser palatável tanto ao usuário quanto a um projetista,
e ele com a sua expertise, a gente tenha pulado alguma etapa que a gente deve rever. Muito desses pulos, eu vou aproveitar que tem gente jovem escutando aí na defesa, tem 20 pessoas ligadas, para prestar atenção sobre os cuidados com a Covid. Porque muitas das vezes eu fui cometido a Covid em final de novembro, fiquei 2 meses em tratamento e estou ainda recuperando das sequelas. E uma delas foi fadiga cognitiva, que é esquecimento. Então, muitas das coisas que Alisson perguntou e tudo, eu nem lembrava do que se tratava, tinha que buscar referência. Então, ele sofreu muito pela minha ausência nesses 3 últimos meses, em especial. Mas que a gente vai tentar sobrepor agora que temos tempo para recuperar o texto, né? Então, são destaques importantes que nos foram apresentados, assim, que eu agradeço às colegas de banca, e em especial o que a gente sempre pede, que é destacar o que foi feito, que talvez pelo turbilhão de coisas que ele movimentou, o que ele fez pareceu uma coisa diminuta, quando, na verdade, o trabalho dele em sistematizar prioridades apresentadas por 3 grupos com 3 expertises diferentes, e essa inserção das percepções distintas do processo de planejamento não tenha ficado com o devido destaque. Então, resgatando essa condição e o cuidado, a gente faz honras ao próprio princípio do design, que é buscar a excelência da motivação, que é da pessoa, no uso, na sua em forma, quando a forma vai ser gerida ou ditada pela condição de uso e de conforto da pessoa. Então, talvez essa coisa que foi tida como entendida deva ser declarada no texto de uma maneira mais explícita. Por favor. Se me permite, Prisca, eu quero aproveitar justamente para ressaltar um item do Alisson que eu acabei esquecendo. O Alisson se esforçou muito para publicar, né, e publicou bastante, mesmo nesse contexto agora do ano passado, né? E eu vejo, Alisson, que muitas coisas do teu trabalho agora, que, enfim, às vezes não faz sentido ficar você, se estendendo muito mais nele, porque você vai iniciar um novo ciclo daqui a pouco, mas seria você usar isso nas suas publicações, porque dá para fazer muitas relações e dá para a gente discutir muito em cima disso, sabe? Com relação à percepção desses grupos, né? Com relação à questão também da própria estigma, que você deu só uma pinceladinha no seu trabalho, né? Então, acho que esse é um elemento, assim, de destaque, porque realmente tem um conteúdo, sim, tá? E, Trisca, com relação até ali à questão de pesquisa, que eu também concordo com você, que ela é questionável, né? A questão de pesquisa é questionável, mas às vezes um pressuposto ajuda a gente, não necessariamente uma questão de pesquisa. Você pressupõe alguma coisa, deixa um pressuposto lá, e isso já é motivo para a gente seguir adiante pesquisando, então tá tudo certo. Certo. É que dependendo, né, do remédio, ele cura ou mata, né? Então a gente tem que só ajustar a dose aí da situação. Mas é importante manter viva essa discussão, porque às vezes a gente se prende a um formulário, a uns itens de tem que estar no texto, quando na verdade o texto tem que traduzir o projeto, não necessariamente o contrário. Então é uma questão a incorporar a discussão, e a gente vai ter outros espaços para isso. Bom, de minha parte era essa. A minha meia-culpa em relação a alguns saltos que foram apontados. Eu pergunto ao Alisson se ele quer fazer algum registro. Eu não estou vendo a tua câmera, Alisson, mas eu pergunto se você quer fazer algum registro, alguma coisa. Eu estou vendo a minha câmera aqui. Então continue falando, eu não vou mexer aqui, porque se está funcionando eu vou deixar contar. Não, mas é só agradecer no geral, né, as professoras por aceitarem,
convite dessa banca e pelas considerações que vão acrescentar muito ao trabalho, né? Eu agradecer ao Trisca, que ele não se preocupe em relação ao Covid, eu entendo a condição, e apesar disso, o Trisca foi fundamental para que eu concluísse esse ciclo, né? E acho que o principal presente que o Trisca me deu foi a liberdade de realizar a pesquisa que eu queria fazer desde o início. E isso foi um grande presente para mim e isso me motivou até dentro do contexto da Covid. Então é isso. Agradecer a todo mundo que está por aqui. E é isso aí. Então, tá certo. A banca deve se reunir em separado dessa sala para deliberar acerca dos destinos do candidato Alisson. Eu tentei fazer uma sala reservada aqui, simulei para amanhã com o Alisson, mas não deu muito certo. Então, nós vamos usar de outro expediente. Nós três deixaremos o áudio e câmera mudo, passaremos para outro ambiente, para não prejudicar a ligação de quem já está. E então, por favor, mantenha essa sala, nós já retornaremos. Obrigado. Se alguém quiser ligar o microfone e falar, fique à vontade. A gente vai cortar essa parte depois do vídeo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Larissa, Leandro, Eric, Larissa, Thiago. Obrigado, professor Fausto. Fausto é meu atual orientador, né, do doutorado. Obrigado, Fausto. Obrigado pelo tempo e por ter comparecido aqui para assistir a apresentação. Obrigado, Mário. Obrigado, Aninha. Ai, gente.
Obrigado, Irandir. Já já é você, viu? Se prepare. E é isso. Obrigado, Fran. Obrigado. Saudades. Obrigado, César. Você sempre entra com um nome diferente para ninguém reconhecê-lo.
Alô? Ops. Alô? Alisson, nos ouve? Tô ouvindo. Vamos só esperar a professora Angélica se tá? Obrigado a todos por esperarem. A gente vai fazer a leitura da ata assim que confirmar a conexão da professora Angélica. Alisson, eu vou aproveitando então para falar contigo sobre... Ai, meu Deus do céu. Sobre os passos futuros. A gente marca uma entrevista para entrar com um recurso aí e tal, fica tranquilo. A professora Angélica já voltou para a sala? Não. Não, tu estás como moderador. Não tem pedido dela pendente? Não. Não, até porque o pessoal entrou e saiu aqui. Foi, ela saiu da sala. Deixa eu perguntar aqui. Entrou agora. Ah, é? Então tá. Professora Angélica, nos ouve? Posso sim, professor, estou de volta. Então tá bom. Então, dando sequência ao rito de andamento da sessão pública de defesa de dissertação de mestrado do candidato Alisson José Fernando de Andrade, passo a ler a ata 01 de 2021, defesa pública de dissertação de mestrado, que registra que às 14 horas do dia 22 de fevereiro de 2021, com a realização de defesa com participação de membros por meio do sistema de áudio e vídeo em tempo real, em acordo com a portaria normativa número 02/2020/Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora composta por Ricardo Trisca, orientador, Gisele Schmidt Alves Dias Merino, doutora, e Angélica de Souza Galdina Cioli, doutora, professores de programas de pós-graduação em design, examinadores da avaliar a aceptação de mestrado do aluno Alisson José Fernandes de Andrade, com o título Gestão de Design e Tecnologia Assistiva, 8 pontos. Diretrizes para o desenvolvimento de produtos direcionados às pessoas com artrite reumatoide. A banca examinadora, após a apresentação e arguição ao candidato, resolveu que o trabalho está aprovado com alterações com prazo de 60 dias para a entrega da versão final. Faz pelo resultado determinado pela banca examinadora, o aluno deve observar os termos da resolução do artigo 95/Conselho Universitário/2017 da Universidade Federal de Santa Catarina e do Regimento Geral do Pós-Design.USP para entregar a versão definitiva, incorporando as alterações exigidas pela banca examinadora a contar da presente data e respeitando o prazo máximo estipulado acima. Assinam essa ata a banca examinadora, já citada, e, após a assinatura digital dos membros da banca, será encaminhada ao aluno para que ele assine, dando pública ciência do domínio dessa condição de aprovação. Tudo certo, Alisson? Tudo certo. Eu cometi uma gafe. Eu não perguntei aos presentes, antes da banca se reunir, se alguém queria fazer algum registro. Você foi salvo pelo meu Covid. Mas eu pergunto agora se alguém quer fazer algum registro. Tinha que ter sido antes da banca se reunir, porque podia ter nos ajudado, mas eu esqueci, desculpem.
geralmente ninguém fala nada. O pacto de que eu não falo para não te atrapalhar e tu não atrapalha para eu não falar, né? Então, eu estou tentando ver se eu estou ligado. Vocês estão me enxergando o que aconteceu tudo aqui dentro. Então, Alisson, parabéns. A tua defesa foi só uma demonstração do teu perfil de aplicação, da tua capacidade de organização, enfim, da tua competência profissional. Para mim é muito forma de orgulho ter participado desse processo. E agora, na tua nova jornada no doutorado, conte sempre conosco como tua casa, que sempre vamos te receber de braços abertos aqui. Professora Angélica e professora Gisele, vocês fazem algum registro? Só uma fotinha e um print. Bem lembrado, professora. Já que não tem a foto da banca presencial, né, para a gente se abraçar, bora tirar um print aqui. É o print. Alisson. É o novo normal. Foi, depois eu mando para você. Bom, Parabéns, Alisson, parabéns, Trisca. Obrigado. Por mais essa orientação. Sucesso. De novo, quero a professora Gisele, destacando que essa participação em banca não é remunerada pela Universidade Federal Brasileira, é tida como um ato do professor. Então, agradeço mais ainda a dedicação do tempo para essa participação. Prazer, agradeço mais uma vez o convite, professor. Obrigada, até a próxima. Alisson, se prepare agora para o doutorado. Obrigado a todos. Obrigado a todos os amigos. Um abraço no Alisson, isso é muito importante. E sigam em frente. Até logo a todos. Um abraço a todos que estão na sala também. Tchau, abraço, Deus abençoe. Obrigado, amém. Tchau.